A Europa passa por uma fase bastante complicada economicamente, né? Já fiz vários capítulos sobre esse assunto, com alguns países até se adiantando um pouco ao movimento de corte de juros, como o Banco Central da Suíça, né? Que fica fora da União Europeia, tem um pouco mais de independência, mas com aquela tendência ali de tentar esperar o Fed, etc., para aí poder fazer aqueles cortes mais coordenados, principalmente ali com a Christine Lagarde, que estava com o Jerome Powell ali naquela reunião em Wyoming, né, no Jackson Hole, recentemente. Mas o protagonista de todas as discussões em relação à Europa acaba se tornando a Alemanha, pela sua importância, considerada ali como a locomotiva da Europa. Ela, com vários dizendo que ela já está em recessão, outros dizendo que quase bateu recessão, mas agora está com uma perspectiva de volta, e você tem ali uma contradição em narrativas. Então vai ser muito interessante ver para que lado que vai. Mas os problemas da Alemanha, eles não são somente econômicos, ou eles também são geopolíticos ou até bélicos, né, com a proximidade ali da questão da Rússia com a Ucrânia, com a dependência gigante de energia da Rússia, sem saber ali que tipo de parceria fazer, meio que um desastre político, né, de entender que tipo de posicionamento a Alemanha vai tomar. Porque, afinal de contas, se você pegar toda a produção industrial da União Europeia, a Espanha ela tem 8% dessa produção, a França tem 12%, a Itália tem 14%, agora a Alemanha tem 27%, ou seja, ela é extremamente importante. O que acontece com a Alemanha vai acabar acontecendo com o resto da Europa, pelo menos ocidental. E principalmente com uma tendência de desglobalização, onde você tem aquela aliança com a China, ou uma dependência, e aí ela está do lado da Rússia, mas ao mesmo tempo você está no Ocidente, diante de todos esses conflitos, fica muito difícil entender para que lado que vai a Alemanha. Já fiz até um capítulo sobre isso anteriormente, né? Se ela é um país do Ocidente, ou se ela é do Oriente, ou talvez se ela tente fazer algum tipo de bloco terceiro, né? Nesse mundo cada vez menos cooperativo, né? Mais desglobalizado. Mas uma pista para nossa resposta talvez seja um país que não ficou no radar de muita gente, que é a Polônia, que vem crescendo bastante. Ela é o país de mais rápido crescimento hoje na Europa, e muito interessante, segundo um artigo da Bloomberg, que eu vou compartilhar aqui com vocês, ele se tornou um parceiro comercial maior do que a própria China em relação à Alemanha. Então, o volume de exportações da Alemanha para a Polônia superou o volume da própria China. Então foi muito interessante ver um pouco desse movimento. O próprio Olaf Scholz, né, o primeiro-ministro da Alemanha, ele deu sinais de que ele quer estreitar cada vez mais esse relacionamento entre os países vizinhos, né? Afinal de contas, eles compartilham fronteiras, para poder priorizar o comércio exterior, mas com parcerias locais, em regiões mais próximas, tentar tirar um pouco, desmamar um pouco dessa dependência da China. Então, se você pegar ali, acho que os maiores parceiros hoje, número 1, continua sendo os Estados Unidos, para importações alemãs, e aí eu acredito que os outros dois sejam a Holanda e a Itália, se não me engano. E aí, em quarto lugar, acabou vindo a Polônia, e ela vem crescendo cada vez mais, e eles pretendem relacionar cada vez mais essa parceria, né? Aumentar essa parceria. Então, o interessante é que a Polônia ela vem de um crescimento econômico até bastante considerável, e ela tem uma política de juros muito parecida com a do Fed. Então, ela vem de um, entre aspas, aperto, né, dos seus juros, com juros ali de 5,75%, o que é considerado bastante restritiva, entre aspas. Eu falo bastante no podcast um pouquinho dos conceitos, né, dos mitos em relação à taxa de juros, mas com um crescimento econômico que conseguiria justificar isso. Agora, a inflação da Polônia também está começando a cair cada vez mais, indo ali para perto dos 3%, e continua aquela mesma narrativa que se dá para os críticos dessa política, de que em algum momento, talvez em 2025 agora, precise fazer vários cortes de juros. Então, isso acaba sendo uma das formas de você ver como uma das primeiras evidências de possíveis movimentos, ou pelo menos uma tentativa na parte da Alemanha de definir que tipo de bloco que você vai começar a ter a partir de agora. Então, é muito interessante você ver esses primeiros manejos, né, movimentos obviamente de uma coisa
de uma tendência macroeconômica que vai tomar vários anos. Afinal de contas, a China não vai para nenhum lugar, ela aumenta cada vez mais a sua presença, principalmente nas exportações, sendo que é exatamente a estratégia que o Xi Jinping definiu, né, no Third Plenum, na reunião para definir o rumo da China nos próximos 5 anos, e ao mesmo tempo você tem uma tendência da Europa em aumentar as tarifas e barreiras comerciais para esses mesmos produtos. Então isso pode ser uma das formas de você ter uma união um pouco mais forte dentro da Europa, para ser um pouco mais coeso, com menos barreiras, principalmente para aqueles produtos chineses como painéis solares, carros elétricos, entre outros, que a China acabou se tornando a melhor do mundo nisso, e ela se volte mais para os países emergentes. E aí talvez você tenha esse contraste, né? O BRICS, etc. Será que o Brasil vai entrar nisso? Será que não vai? Percebe? Então ainda tem muita coisa que não está bem definida, mas esse é um movimento que, para países até historicamente não muito amigos, obviamente, você acaba tendo uma aliança se formando de uma forma bastante interessante. Então vamos ver para que lado que isso vai, se a Alemanha vai continuar fazendo esse tipo de acordo só com a Polônia ou com outros países que vêm despontando, principalmente no leste europeu, né? Você vê um contraste. A Europa, ela é muito fragmentada, a gente acha que ela é um bloco, né? Mas ela não, ela é longe de ser isso, e demonstra cada vez mais que não é unida. Agora, esses são movimentos que acabam contrabalanceando. Então percebe? Eu sempre tento trazer aqui os dois lados da história para que você vá vendo, né, qual que é a força que acaba vencendo um determinado movimento. Então, muito interessante a gente ver quais são os próximos passos da Alemanha, se a Polônia vai conseguir manter esse tipo de crescimento, porque infelizmente, apesar da Polônia ter ali está despontando, né, em relação aos outros países da Europa, a Europa está realmente muito baixa, e a Polônia também não consegue sair de um sistema global da forma que ele funciona hoje, e a gente vê um movimento sincronizado ao redor do mundo. Então, mesmo que nós tenhamos pontas de esperança, até na própria Alemanha teve ali uma discussão de que uma narrativa que foi criada de que agora vai voltar a ter uma recuperação industrial e que a Alemanha vai voltar. Você também tem vários outros surveys, né, pesquisas, principalmente com empresários, que foi recentemente comentada pelo Jeff Snyder, mostrando que eles estão bastante desanimados mesmo, mostrando ali que a perspectiva de industrialização alemã é cada vez menor, e você vê muita fuga aí de cabeças, inclusive, né, indo para outros lugares. Então vai ser interessante ver se esses esforços que a Alemanha está tentando fazer para se desvencilhar e pelo menos ter um posicionamento um pouco maior vão ser realmente frutíferas, ou se a gente vai continuar vendo uma tendência de desindustrialização da parte da Alemanha, até porque os Estados Unidos, apesar de ser o maior parceiro comercial, não estão tão unidos assim com a Alemanha ou dando suporte. E mais ainda com toda a confusão da incerteza das eleições americanas que estão prestes a chegar. Então percebe como meio que vai criando uma tempestade perfeita, né, para várias peças que se movem, que podem afetar essas tendências econômicas para um lado ou para outro lado. Então, mais uma coisa para você colocar no seu radar. Achei um movimento bastante interessante, vou compartilhar aqui não somente o artigo da Bloomberg falando sobre a parceria comercial entre a Alemanha e a Polônia, mas também alguns desafios da própria Polônia em si, para que ela cresça a partir de agora e talvez possa criar novos blocos, inclusive dentro da própria Europa.